O que é o tempo? Bom, essa pergunta é conhecida por ser bastante complexa e paradoxal. Explicar o tempo em termos práticos sempre cai em raciocínios circulares em que o tempo se auto-explica. Nós podemos dizer o que o tempo faz, onde ele se encontra, nós podemos usá-lo para derivar grandezas, mas a definição em si é muito obscura. Pelo menos a senso comum torna-se impossível arranjar uma definição satisfatória. Mas é claro, existe. Caso contrário, eu não estaria gravando esse vídeo. Esse é um assunto que me desperta muito interesse na área de física moderna, então eu espero que gostem. Eu não sei como isso foi parar aqui. Eu não tenho mais 12 anos pra ficar colocando uma intro igual eu fazia nos meus vídeos de Minecraft aqui no YouTube. Fala, galera! Eu não tenho mais 12 anos. Não sei, mas como jogar direito. O tempo passou e existe um marcador sobre ele. Uma idade. Um marcador biológico, um marcador social, um marcador psicológico. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas é fato de que nós humanos usamos a passagem temporal como marcadores. Por mais que você possa passar a sua vida inteira, sei lá, na frente de um computador, mesmo que você não faça nenhum deslocamento físico aqui no referencial da Terra, você faz uma espécie de deslocamento contextual. O passado e o presente se divergem. Eles marcam localizações diferentes, localizações temporais. Um tempo, então, nesse senso comum, ele acaba por ser um localizador contextual, cultural e até biológico. E saindo um pouco desse aspecto antropológico, na física clássica não é muito diferente disso, sendo bem sincero. O tempo ele vai servir para mostrar como todas as grandezas variam. Dentro de um processo dinâmico, as grandezas que atuam naquele corpo seguem as leis da física e cada variação ocorre gradualmente, de forma que cada instante de uma variação seja registrada no conjunto temporal. O tempo ele não vai ser um objeto de estudo em si, mas vai ser um parâmetro para todas as outras grandezas. Isso se dá até pela natureza determinística da física. A partir do momento que eu tenho uma lei que descreve o movimento, basta-me um parâmetro para comparar em que parte daquele movimento aquele objeto vai estar. E é justamente esse parâmetro que nós utilizamos, o tempo absoluto. Um bom exemplo disso seria o processo cinemático mais simples que existe, o movimento retilíneo uniforme. Se você pegar um conjunto de coordenadas, você perceberá que a coordenada posição irá variar gradualmente com o tempo. Cada intervalo de tempo vai ter uma coordenada definida para a posição. É como se o movimento todo pudesse ser descrito apenas no instante que ele está. O determinismo físico ele possibilita isso. Não importa em que momento esteja, desde que eu saiba as causas iniciais do movimento e que forças irão atuar nele durante esse movimento, eu consigo determinar todo o percurso de um objeto. Mas claro, o percurso inteiro ele não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Uma parte do percurso irá ocorrer em um certo tempo, outra parte em outro tempo, e essa progressão ela é linear. A variação do tempo ela vai ser linear. Não tem como eu ir do início para o final e depois para o meio, não. É sempre um aspecto linear para aquele movimento. Isso se encaixa até um pouco com a entropia. Dito isso, nós já temos um parâmetro bom do que é o tempo dentro da física clássica. É uma grandeza absoluta que possibilita a medição dos momentos de um sistema físico. É engraçado que momentos e tempo são palavras totalmente correlacionadas. Isso cai naquilo lá de que eu não consigo descrever o tempo sem citar o tempo. É muito estranho. Se você quiser pensar nisso de um modo um pouco mais abstrato, é como se eu tivesse um conjunto. E nesse conjunto vão ter vários elementos e cada um desses elementos é um valor possível para uma certa grandeza que está variando. E eu sempre vou escolher um desses valores. Só que a minha escolha ela vai mudar de pouquinho em pouquinho e cada vez que essa grandeza muda, passa um intervalo temporal. É como se eu quisesse medir o tempo com a variação de outras grandezas. Mas enfim, vamos avançar um pouquinho no futuro. Dito tudo isso, poderia ser um tempo uma grandeza que varia de acordo com outra grandeza? Ele poderia variar em função de outra? Bom, essa pergunta algumas décadas atrás seria considerada ridícula, porque a base da mecânica newtoniana era que o tempo era uma grandeza absoluta. Não a base em si, mas o método como ela funcionava levava-nos a crer que o tempo era assim absoluto. Ou seja, não dependia de nenhum referencial para ser medida. Mas bom, nós estamos no século XXI, né? Todo mundo já ouviu por aí de algum jeito. Ah, o tempo é relativo. Ok, de fato, mas eu tenho certeza que não fazem a menor ideia do porquê. No final do século XIX, as equações de Maxwell e o experimento de Michelson-Morley sugeriam que na realidade a velocidade da luz era uma constante absoluta dentro do vácuo. Mas aí no século XX, Einstein se aproveitou dessas conclusões e elaborou os postulados da relatividade geral. As leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais e a velocidade da luz é constante para todos os referenciais independentemente do movimento relativo entre eles. Ou seja, não importa o referencial, a velocidade da luz vai ser a mesma.
Eu não posso fazer uma composição de velocidades como eu faria, por exemplo, eu estou indo na direção de um trem e um trem na minha direção. Parece que eu tô parado e o trem tá indo muito mais rápido em mim, pelo menos se você pensar nesse referencial. Já a velocidade da luz não. A velocidade da luz é constante, independentemente da sua velocidade. E existe um experimento clássico que eu vou ilustrar aqui, que mostra muito bem as conclusões que chegam a partir desses postulados. São colocados dois referenciais, um dentro de um vagão em movimento e outro fora. Dentro do vagão existe uma fonte de luz. Essa fonte solta um raio de luz que percorre um caminho diferente para o cara que está fora do vagão e para o que está dentro. Normalmente nós faríamos uma composição de velocidades. Nesse caso, a velocidade relativa da luz seria a dela mesma na vertical, mais a do vagão na horizontal, mas sabemos que isso é impossível pelos postulados de Einstein. E é aí que mora a sacada. Se eles percorrerem distâncias diferentes com a mesma velocidade, logo eles percorrem essas distâncias em tempos diferentes. O tempo medido da luz para ir e voltar é diferente pro carinha que tá lá fora e pro carinha que tá lá dentro. Se você fizer um simples Pitágoras com esses deslocamentos, você chega na relação entre o tempo medido pelo referencial em repouso e entre o referencial em movimento, regida por um fator chamado fator de Lorentz. Fica aí de desafio para vocês fazerem esse Pitágoras aí e deduzirem o fator de Lorentz. A conclusão divisora de águas da mecânica relativística é de que a grandeza absoluta não é mais o tempo, e sim a velocidade da luz. E agora o tempo varia de acordo com a velocidade de um objeto. E agora é com essa mudança de perspectiva que eu quero propor um experimento mental. Imagine um universo bidimensional. Você só pode se mover para cima, para baixo, para esquerda e para direita, ou seja, na vertical ou na horizontal. Nesse universo existe uma regra: todas as coisas devem se mover com uma velocidade constante. Não importa a distribuição, se você se move mais para cima do que para direita, mais para baixo do que para esquerda, enfim. Se você for pensar em vetores, vai ser um vetor de mesmo módulo que aponta para qualquer uma das direções. Mas enfim, esse exemplo do mundo bidimensional, a gente pode ir mais além. Agora um mundo tridimensional, onde a velocidade ainda continua sendo constante e ela pode se distribuir do jeito que ela quiser, tanto pro eixo Y, pro eixo X ou pro eixo Z, que é o eixo de profundidade. Mas até aí nada demais. Tipo, ok, tô imaginando aqui, beleza. Mas agora imagine isso num universo de 4 dimensões. É aí que tá a sacada. Fica difícil de imaginar onde seria essa quarta dimensão, né? Tá, tem em cima, tem eixo X, aqui, eixo X, eixo Y, eixo Z. E onde é que tá o outro eixo, sei lá, eixo W? Não tem como definir isso de uma forma espacial. Pelo menos não no senso comum, não no pensamento simples aqui que a gente tá tentando fazer. Mas continua, a velocidade ela ainda vai ser absoluta e ela vai se distribuir entre essas 4 dimensões. Mas é aí que você percebe que eu não tô falando de universo fictício, eu tô falando do nosso universo. Essa velocidade absoluta vai ser a velocidade da luz. E é como se todos os corpos presentes no universo se movessem na velocidade da luz entre essas 4 dimensões. O tecido espacial, por ser mais palpável, normalmente é o nosso objeto de estudo. Por isso, toda essa noção de velocidade e tempo que eu estou apresentando, ela é realmente bem abstrata. Preciso supor um universo fictício para explicar o meu universo. Isso é bem estranho. Mas entenda, coisa que todo mundo já sabe. O nosso universo tem 4 dimensões. 3 espaciais e uma temporal. Todo o corpo presente no universo se move com uma velocidade constante distribuída entre essas 4 dimensões. Nós, na realidade, só podemos controlar a velocidade que temos no meio espacial. Quanto mais velocidade eu dou para o meio espacial, menos velocidade eu vou ter para dar para o meio temporal. E é por isso que ocorre toda essa questão de dilatação e contração temporal. Quanto mais rápido você tá, menos velocidade eu tenho para dar para o tempo, ou seja, o tempo vai passar mais lento. O tempo agora é uma velocidade que os nossos corpos têm no tecido espaço-temporal. A velocidade de um corpo agora não é um vetor de 3 dimensões, agora é um vetor de 4 dimensões. Quadrivetor. Se você estudar um pouco mais sobre isso, você vai ouvir bastante esse termo. Mas o mais engraçado é pensar que existe um caso em que a velocidade temporal é zero. Quando? Quando essa partícula na realidade for um fóton, for uma onda luminosa. O tempo, ele não passa para a luz. Eles não conseguem ver o tempo passar, seja lá o que isso signifique. Dá até para fazer um experimento mental. Se o tempo não passa para um fóton, então quer dizer que ele está no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo? Na realidade, presente, passado e futuro são a mesma coisa? Eu não faço a menor ideia e duvido que alguém faça. A única coisa que eu consigo ter uma ideia é de que é bem absurdo pensar nisso. Mas agora que eu já te mostrei o que de fato é o tempo, senão uma velocidade que o nosso corpo tem perante o tecido espaço-temporal, eu lhe pergunto, o que é estar imerso no tecido espaço-temporal? Ou melhor, o que é estar imerso no tempo? O meu corpo não só ocupa um lugar no espaço, mas também em um contexto. A relevância
da minha existência nesse universo se baseia em algumas coordenadas temporais. Mas querendo ou não, é isso que faz a vida valer a pena ser vivida. Nosso tempo aqui não é infinito. Não temos que temer um fim ou ansiar por um começo. Afinal, o fim nunca irá estar presente enquanto estivermos vivos. Toda progressão temporal, por mínima que seja, é um novo começo. O fim será apenas um fim quando você não mais puder contemplá-lo, e sua não contemplação torna-o irrelevante para sua própria vida. Sêneca diz que a noção de que temos que a vida é curta é bem absurda. Na realidade, nós só manejamos mal esse tempo que temos. E convenhamos, dá para fazer muita coisa durante toda uma vida. Enfim, que fique essa reflexão. Não é porque você vai viver muito que você pode passar todos os seus dias postergando. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Você nem sabe se vai acordar amanhã. O amanhã é uma esperança, nunca uma promessa. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um gostei aí embaixo. E sintam-se livres para comentar qualquer coisa sobre o assunto. Opiniões, considerações, o que quiserem. Estarei respondendo a todos. Infelizmente tive que terminar o vídeo um pouco no escuro, né? Mas fazer o que, né? Obrigado e até a próxima.